Olá galera, estamos aqui ao vivo para mais uma live, né? Nesse caso hoje estaremos aí com Rodrigo Diógenes, engenheiro agrônomo, falando de beneficiamento do caju, né? Vamos estar tratando aí de tudo aquilo que está relacionado com o beneficiamento do caju, da castanha do caju, e vocês vão ter a oportunidade, né, de conhecer esse grande profissional que é Rodrigo Diógenes e que vai estar aqui conosco no nosso Instagram, onde vamos estar falando tudo sobre o beneficiamento da castanha, beneficiamento do fruto, as novas tecnologias, e eu espero que vocês possam estar aí conosco, né, assistindo essa grande live. Rodrigo Diógenes, ele é de Fortaleza, Ceará, né? A formação dele, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em fruticultura irrigada. A sua atuação, né? Ele que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. Então, daqui a pouquinho nós estaremos aí com esse grande profissional falando aí de tudo aquilo que está relacionado com o beneficiamento do caju. Espero que vocês possam, né, estar neste momento aí, venha conosco, venha poder estar assistindo essa live. Rodrigo Diógenes está chegando aí, né, para que a gente possa estar assistindo. Estamos aí daqui a pouquinho entrando ao vivo com o Rodrigo Diógenes para falar, né, do beneficiamento do caju, né? Aí o Rodrigo está chegando. Pois é, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai já começar nosso bate-papo. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim, ouço. Pronto. Você me ouve? Tá, estou te ouvindo perfeitamente. Eu vou estar aqui avisando no grupo, né, para que o pessoal possa já estar acessando, né, o Instagram e tá participando dessa live aí conosco para que a gente possa falar tudo aí sobre o beneficiamento da castanha, o beneficiamento do fruto, as novas tecnologias, falar um pouco sobre o seu trabalho também, né, que é interessante nós podemos falar de tudo isso. Se o pessoal está chegando, né, o pessoal vai chegando aí, daqui a pouquinho a gente vai estar podendo fazer esse bate-papo. Será um bate-papo, né, Rodrigo? Sim, eu vou mostrar um pouquinho o mundo do caju, as experiências, as oportunidades, principalmente oportunidades no agronegócio do caju. Então, vai ser um papo interessante. Eu acho que só temos a ganhar com as informações, né, Gilson? Exato, o foco é justamente isso. Não sei se você sabe, aqui na nossa região, nós ainda não temos nenhum pomar de caju. Né? Nós estamos num processo de introdução, vamos iniciar com um processo de formação dos primeiros jardins comunais. O trabalho nosso aqui em todo o sertão produtivo, né? O pessoal está chegando aí no Pércio, o pessoal da Cajuína da Prata, e vai chegando e a gente vai podendo estar batendo esse papo e falando do trabalho que está sendo realizado aqui na Bahia, mas sobretudo do seu trabalho e daquilo que é importante nós sabermos, né, sobre o beneficiamento do caju. Sim, sim, sim. Estamos aqui aguardando o público. Já vou dizer que o pessoal aí, né, que no desenrolar pode estar, né, fazendo os questionamentos, fazendo algumas perguntas. Eu vou colocar um fone aqui para ver se dá uma melhorada, porque me parece que sua voz está bem baixinha. Não sei se é o meu celular. Tá, Continua. melhorou? Melhorou? Melhorou. Você está conseguindo me ouvir, beleza? Perfeito, agora está perfeito. Né? Pronto. O meu tom de voz está ok, tá claro? Tá, belezinha. Então a gente já pode estar dando início. Eu vou falar aqui mais uma vez o seu currículo,
que Sim. é um currículo de respeito, né? E para a gente aqui que está aprendendo sobre cajucultura, porque a gente está aprendendo tudo, né? Desde da instalação das mudas, em relação às principais pragas. A gente teve uma live com Ícaro René de Ribeira do Pombal, que foi sensacional. Ele trouxe bastante informação, porque tudo aqui é início, tudo para nós aqui é novo. Embora a região tenha vários pés de caju, que são aqueles cajueiros comuns, né? Mas não se tem o hábito de trabalhar com cajueiro cultivar, né? Com cajueiro comercial. Ok. Né? Gente, para vocês que estão aí conosco, eu quero apresentar para vocês Rodrigo Diógenes Pinheiro, que é natural de Fortaleza, Ceará. Tem como formação, ele é engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em fruticultura irrigada. Ele atua como vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, que é a FAEC, diretor do Instituto Caju Brasil. Tivemos com Vitor Hugo, fazendo uma live com Vitor Hugo também. Rodrigo Diógenes é diretor da empresa Caju Tropical, né, consultor especialista no agronegócio do caju, e atua como consultor para o desenvolvimento do agronegócio do caju nos países da Costa do Marfim, Togo e Guiné-Bissau, lá na África. Olha só quanta coisa esse cara tem, esse cara faz. Eu fico muito feliz de poder estar contigo aqui hoje, viu, Diógenes? Uma boa noite e um abraço. Ó, como a gente está feliz de poder ter esse profissional de excelentíssimo currículo aí para falar com a gente. Ok, eu que agradeço o convite. Adilson, eu fico muito agradecido, certo, pela Prod Caju, por nossos queridos produtores de caju da Bahia e do Brasil, né? O alcance de você não fica só no seu estado, ele tem uma repercussão do seu trabalho que eu acompanho, né? Acompanhei através da live do Dr. Vitor Hugo, com você, com o Renê. É bem interessante. Então, eu que agradeço esse convite. Se tiver alguma conexão com a voz, você me avisa. Até agora está tudo ok? Até agora tudo ok. Então, Diógenes, aqui o nosso trabalho vai ser um trabalho de produção congregada, né, consorciada com outras culturas, não vai ser apenas o caju. Né? Em algumas localidades com outras frutíferas, em outras localidades com algumas plantas rasteiras, como feijão, abóbora, algumas, no caso aqui a gente tem muito feijão, milho, abóbora, o pessoal produz melancia, a gente quer trazer, está havendo um trabalho para o maracujá, a acerola, principalmente a mandioca, várias regiões aqui eles produzem muita mandioca, e tem o pessoal que quer produzir um pouquinho do capim, e Ícaro René até falou um pouco daquilo que poderia ser produzido junto com o caju. Mas hoje nós vamos falar de beneficiamento. Hoje a gente quer falar da produção de suco, da produção da castanha, da produção de polpa e doces, tudo aquilo que você puder trazer de informação para a gente a respeito do beneficiamento do caju como um todo, de toda a cadeia. Ok. Eu vou fazer um panorama desse mundo do caju, certo? Rapidamente, né, para nós entendermos esses contextos. Você falou a questão do consórcio com as outras atividades. Né? Eu acho muito interessante. Por quê? Porque com o caju, a área do caju, como se diz, você pode fazer inúmeras outras oportunidades. As triviais, são a apicultura é essencial. Não existe cajucultura sem apicultura. O agente polinizador é a abelha. Então, se vocês estão adentrando desse mundo do plantio do cajueiro, vocês já sabem que vão ser apicultores também. Isso aí dentro desse sentido, a gente vai colocar nos pomares espelho algumas caixas
de apicultura, Sim. justamente para o produtor entender que tem a viabilidade também. Sim. Além da apicultura, nós temos também a criação de ovinos, que é essencial. Ela ajuda no manejo do mato, ajuda em estercar e é uma fonte de renda também do produtor. Então, já temos caju, apicultura e ovino. Ok. Isso. Podemos ir além disso. Eu tenho clientes, né, produtores, que plantam mandioca, plantam abóbora, mastiche, inhame, mamão, inúmeras outras coisas que você possa imaginar, melão. E isso ajuda, Adilson, no manejo, certo? E ajuda também na renda. Eu tenho um amigo que ele plantou meio hectare de melancia em uma área de caju. E a comercialização de melancia pagou todos os custos de 6 meses da atividade. Então você tira a pressão em cima do caju. Então você vê os benefícios, né, que nós podemos fazer. Mas, quando se pensa em cajucultura, né, daí nós vamos chegar no beneficiamento, essa é a forma mais básica, é o plantio direto, é você plantar e abstrair a produção. A produção do fruto, né, o caju que é composto por duas partes, já foi dito, né, que é a castanha e o pedúnculo, ou falso fruto, ou pseudofruto, né? Então, a produção é essa. Então, nós temos a possibilidade de ter produções satisfatórias. Hoje, nós não falamos em castanha. Nós não falamos, eu vou tirar 1.000 quilos de castanha por hectare. 1.200 quilos de castanha por hectare. Já não falamos mais isso, falamos em fruto. Hoje, eu consigo tirar 10.000 quilos de fruto, de caju. 12.000 quilos de caju, porque utilizamos os dois, a castanha e o pendão. Então, essa é uma grande mudança, o novo cajucultor. Nós temos aquele cajucultor antigo, que plantava o cajueiro gigante, ou nativo, ou comum, e essa nova fase é um cajueiro mais produtivo, que o cajueiro é não desenvolvido pela nossa Embrapa. E ela tem um acervo técnico e científico muito vasto, nós sabemos disso. E assim nós temos nossos gênios cientistas da Embrapa. Eu não cabe dizer os nomes aqui, porque é uma live só para falar deles. Então, nós temos produção. Então, é o seguinte, se você tem uma boa produção, vamos imaginar 15.000 quilos de caju por hectare. Eu estou falando em 1.500 quilos de castanha, e o restante de pedúnculo. Se ele tem essa produção com qualidade, com volume, já tem um valor agregado. Já tem um lucro. Eu acompanho algumas áreas, elas estão muito bem alinhadas, nós conseguimos até R$3.000 por hectare livre de todos os custos. Tá? Mas vamos imaginar que o produtor ele quer além disso. Certo? Ele quer agregar valor, ele vai na transformação. Então saímos da produção e adentramos na transformação. E a transformação ela tem dois elos distintos. Transformação da castanha e a transformação do pedúnculo. Então, são muito diferentes. Certo? Máquinas diferentes, fábricas diferentes e, às vezes, consumidores diferentes. Então, são esses dois mundos que nós trabalhamos. Então, o produtor, além do sucesso com a produção, ele tem um aumento de renda com a transformação. Então, esse é o nosso primeiro passo. Está compreendido até agora, né, Wilson? Então, beleza. Tá. Então, vamos falar um pouquinho... Se alguém tiver alguma pergunta para fazendo, eu não estou acompanhando as perguntas, então você vai me atualizando. Ou se você tiver pergunta, você já vai... Isso. Eu estou com um bocado aqui, viu? Pode deixar que eu vou te questionar bastante. Vamos transformar isso aqui numa live bem aberta e bem tranquila, com participações constantes, né? Fica melhor assim. Exato. Vamos falar... Até então, o pessoal está mais acenando, mas eu estou com algumas perguntas aqui que talvez sejam questionamentos que vão fazer. Eu posso começar? Tá. Se eu notar aqui, é um questionamento que vai ser respondido num contexto lá na frente, eu aviso a pessoa. Tá bom? Pronto, tá ok. Tá.
Pode começar. Eu tenho aqui uma questão que é minha mesmo, que daquelas que eu tinha até mandado para você, que é qual o investimento mínimo para o beneficiamento assim, de castanha? O que o produtor precisa ter para beneficiar a castanha? Tá. Adilson, deixa eu fazer entender assim, o que é o beneficiamento. Existem algumas maneiras de beneficiar a castanha. Vamos falar daquela maneira tradicional, aquela castanha caseira, certo? Que ela foi queimada no clã vizinho, você se lembra? Que os avós faziam, né? Aquela castanha caseira, né? Elas têm os benefícios dela, por ser caseira, ok, sabemos disso, ela é bem saborosa, mas temos algumas desvantagens, por quê? Porque ela não tem volume de produção, ela não tem um controle de qualidade. Então, ela não conseguiu atender volumes de atendimento de pessoas interessadas. Esse foi o primeiro beneficiamento que nós temos. Depois disso, nós temos um beneficiamento já industrializado, já com máquinas. Nós dividimos em 2 blocos. Um bloco onde o beneficiamento é feito pelas grandes indústrias. Aí nós utilizamos máquinas grandes, investimentos altos, onde a castanha era cozida no LCC, e depois de cozida no LCC, ela era quebrada pelo mecanismo de máquina. Vamos resumir isso. Ok. E nós temos, a nível de pequenos produtores, as castanhas autoclavadas. O que são castanhas autoclavadas? São castanhas cozidas no vapor, que é o nosso público. Que é o nosso público atual, que são as mini fábricas que nós estamos falando. Então, são castanhas autoclavadas. Quando nós falamos em castanhas autoclavadas, Adilson, nós temos o quê? Vários níveis de crescimento delas. Então, eu digo que um produtor, um beneficiador, ele pode ter uma pequena mini fábrica, que ela vai ter aquela quantidade mínima, e ele pode crescer. Tem alguns corações das fábricas, né? Então, o beneficiamento da castanha dela é feito por etapas. E nós temos o coração da fábrica. O coração da fábrica são 2 máquinas, certo? É a máquina de corte e a estufa. Esse é o coração de tudo. Então, nós dimensionamos a fábrica através da capacidade. Aí eu pergunto sempre para o proponente, né, quem quer implantar uma fábrica. Qual é a capacidade que você quer iniciar? Você quer ter 40 quilos de amêndoa por dia, 100 quilos de amêndoa por dia, 150, 200 quilos de amêndoa? Com isso, nós temos a quantidade de estufas, de máquina de corte, de umidificador, de mesa, e fazemos o projeto. Então, o que é rentável hoje que eu vejo? Eu posso ter uma quantidade de 40 quilos de amêndoa por dia, 50 quilos de amêndoa. Lembrando que 1 quilo de castanha, né, ele pode me dar um rendimento de 20% a 25% de amêndoa. Né, em forma bem simples mesmo, 5:1. 5 quilos de castanha bruta, né, para 1 quilo de amêndoa. De forma simples, para facilitarmos alguns entendimentos. É lógico que nós temos várias e várias regras dentro disso, né? E vários parâmetros, mas é forma simples. Então, será que é interessante nós começarmos com uma quantidade tão pequena? Certo? Será que ela vai ter um retorno? Então, é isso que eu sempre indago a quem vai começar o mundo do beneficiamento. Sim. Agora, tem um detalhe do mundo do beneficiamento. Sabe qual é? Você não precisa ter nem pé de cajueiro para começar o beneficiamento. Você não precisa. Essa é uma vantagem. Quando você instala uma fábrica, uma mini fábrica, que ela hoje, para você instalar ela desde o galpão até a fabricação de máquinas, levamos em média de 4 a 5 meses. Nós conseguimos instalar uma fábrica. Vamos colocar em média 5 meses, 6 meses, com algumas liberações de alvará, aquela coisa. Né? No dia que ela começa a funcionar, ela começou hoje, vamos para segunda-feira, com 12 dias, 10 a 12 dias, eu já tenho matéria-prima para comercializar. Então, o retorno ele entra imediato.
Diferente de um campo de cajueiro, se eu plantei hoje, em 2021, eu vou demorar praticamente acima de 2 anos para ter um retorno econômico, né? Em média de 4 a 5 anos. Então, o beneficiamento ele é muito rápido. Né? E você sabe, com a logística e com o transporte, né? Nós temos a possibilidade de transportar castanha de um estado para o outro, sem problema nenhum. Né? Então, são esferas que não podem trabalhar separado, mas elas podem ser construídas. Dizer, vamos criar o ambiente da cajucultura no município, vamos começar a produzir, pode ser construída, lógico. Então, esse mundo ele é bem tranquilo quando se dimensiona, certo? A fábrica de castanha. As etapas de uma fábrica de castanha, certo? Ela é de acordo com as suas características, né? Eu tenho desde a colheita até a embalagem. Né? Então, é o seguinte, quando eu vou colher no campo, né, que isso é interessante dizer, a colheita é essencial. A maneira como o produtor ele realiza a sua colheita, ela vai determinar o sucesso da fábrica. Então, temos que evitar castanhas podres, furadas, xoxas, restos de pedúnculo, porque se isso chegar na fábrica, vai ter um prejuízo enorme. Vamos imaginar o seguinte, que a mini fábrica compra 1.000 quilos de castanha bruta. Ela compra um preço, em média, R$4. Vamos falar isso daí. Se ele recebeu os 1.000 quilos e ainda for tirar 100 quilos, certo? 10% de impurezas, o preço já não é mais R$4. Exato. Ele já vai para R$4,20, R$4,30 ou R$4,50. Então, você está vendo o prejuízo. Então, muitas vezes, o preço da amêndoa, ela sobe muito pela péssima qualidade da matéria-prima. Então, nós temos que ver bastante esse aspecto, qualidade. E é função do produtor, do agricultor, fazer a colheita certa, controlar as pragas, as doenças, fazer uma boa adubação, fazer uma boa poda, fazer uma boa limpeza, secar a castanha, baixar a umidade, selecionar para ela poder vender para a mini fábrica. E a mini fábrica, por outro lado, ela tem que ter esse papel de gratificar. Né? O que nós não podemos é fazer um preço único. Olha, é R$4 para todo mundo. Não, você tem que valorizar aquele produtor que fez o seu papel de casa. Se ele está entregando uma matéria-prima, ele tem que ser melhor remunerado. E esse é um desafio que nós estamos enfrentando nesse mundo do caju aqui. Né? Então, é o seguinte, eu acho até que nós temos que diminuir o preço daquele produtor que entrega de qualquer maneira. E sempre valorizar o produtor que entrega uma castanha bem selecionada. É isso. Tá. Quando ela chega, certo, dentro das instalações da mini fábrica, a primeira coisa que ela faz, ela vai com classificação. Certo? Então, ela tem que ser classificada por tamanhos. Né? Isso. Existem os tamanhos de acordo com o furozinho daquelas telas, né? 17 milímetros, né? 21, 25, 27. Mas vamos diminuir essa classificação em 3, pequena, média e grande. Vamos falar assim que fica melhor compreensão. Por que isso? Porque ele vai para o estoque, né, dividido, pequena, média e grande, de forma resumida. Isso facilita na hora de fazer o corte ou beneficiamento. Vamos imaginar, Adilson, que um dos cooperados nossos do Prodicaju tem uma mini fábrica e ele consegue um bom cliente em São Paulo e o cliente disse, olha, essa semana eu quero a castanha média. Então, já está separado, ele vai cortar a castanha média. Eu quero a grande, então já vai cortar. Então, se está separado, fica melhor, certo? A sua identificação e a sua comercialização. Isso é perfeito. Né? Tem uma etapa, certo? Que hoje ela é feita pelas mini fábricas, que é a secagem. Como eu lhe disse, se ela já vinha seca, com 3 dias,
com uma umidade entre de 8% a 10%, essa etapa já é pulada pelas minifábricas. Diminui o custo. Isso. Né? Tá. Então, uma vez classificada, certo? Armazenada, certo? Ela vai fazer o quê? Ela entra numa linha de programação de beneficiamento. Aí vem todo aquele rito, certo? De um fluxo de beneficiamento da mini fábrica. Então, vamos iniciar a primeira etapa. A primeira etapa do beneficiamento da castanha, certo? É o seu cozimento, é a sua autoclavagem. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que a castanha, ela tem o LCC, que é o líquido da casca da castanha, né, dentro dela. E ele realmente tem um perfil corrosivo muito grande. Se nós manusearmos, né, nós temos problemas, queimadura, isso aí todo mundo já constatou. Então, nós precisamos diminuir essa questão do LCC para o beneficiamento. Então, nós fazemos o cozimento. O LCC ele não pode contaminar a amêndoa. Não pode contaminar. Então, ele tem essa função, certo? Proteger a amêndoa. No momento que nós cozinhamos, o LCC se afasta do centro e fica melhor, certo? O seu corpo. Tá. Uma vez autoclavada, ela tem que esperar um tempo de esfriamento que depende muito, de muitos fatores, mas em média de um dia para o outro, 24 horas. Isso. Passando esse resfriamento, aí ela vem para onde? A linha de corte. A linha de corte, nós temos dois tipos hoje bem distintos. O tipo manual é aquele que a gente fica dentro da bancada, com o pé, cortando uma a uma. Essa daí é o mais difundido hoje. A maioria trabalham esse tipo. E o segundo tipo é o corte guilhotina, certo? Então, ela é feita por uma máquina, onde ela passa e ela abre. Nós falamos muito, né, o modelo do Vietnã, certo? Vietnamita, que hoje ela é praticamente produzida aqui. Então, ela já é fabricada normalmente aqui. Tudo bem, tranquilo. Certo? Então, cortamos as castanhas. Quando ela corta, a castanha ela forma duas bandas e no meio tem a amêndoa. Muitas vezes a amêndoa ela se desprega das bandas da castanha. Certo? Então fica na casca e a amêndoa. Mas às vezes ela fica muito aderida. Aí nós precisamos que um tirador retire essa amêndoa da casca. Feito isso, essa retirada, a amêndoa. Agora já estamos falando de amêndoa, não é mais de castanha. Já não é mais isso. Às vezes, Edilson, nós fazemos o seguinte, eu vou comer castanha de caju. Castanha de caju, ela é bruta. Nós estamos comendo amêndoa da castanha de caju. Né, tem ACC. Então, quando nós estamos fazendo esse corte, nós passamos para nós estamos trabalhando com amêndoa. Então, ela tem muita umidade, nós precisamos desidratar. E a máquina que faz essa desidratação, o nome dela é estufagem, é estufa. Isso. A estufa nós temos vários modelos. Nós temos estufas a gás, estufas a lenha e estufas a vapor. Então, tudo vai depender do processamento, da disponibilidade de recurso, do tamanho da fábrica, do proponente. Então, nós temos esses três tipos. Ela ficará na estufa, certo? Em um tempo necessário até a sua desidratação. Pode ser 6 horas, 7 horas, 8 horas. Eu já vi estufagem acontecer durante 15 horas. Por quê? Porque é uma estufa muito artesanal e ela demorou. Então, isso daí já percebemos. Feita essa estufagem, certo? Ela precisa ser umidificada. A umidificação ela vai facilitar o processo de despeliculagem, porque eu tenho a amêndoa coberta por uma película. Então, é muito importante. A estufagem é uma das etapas mais importantes que nós podemos ter. Por quê? Porque ela pode facilitar muito o trabalho de quem vai retirar a película. Quando nós colocamos no umidificador, o umidificador
ela vai gerar um vapor direto em cima da amêndoa. Então, aquele vapor ela vai umedecer a amêndoa. Ela fica toda úmida. Uma vez acontecendo isso, a amêndoa ela aumenta o tamanho dela. Você está entendendo, né? Aumentou o tamanho. Eu estou só vendo umas questões aqui, viu? Se você achar que eu deva responder alguma, a gente já vai respondendo. Tem aqui a de Gabriela Colive, que ela pergunta o seguinte: existe retirada de impurezas nas minifábricas no recebimento? Tá, a Gabriela é uma excelente engenheira de alimentos, né? Ela tem um trabalho excelentíssimo dentro da indústria, né? Muito competente. Ela faz um trabalho muito bom também com os produtores orgânicos. Conheço muito. Parabéns, Gabriela. Gabriela, a questão, certo, quando chega nas minifábricas, as castanhas, né, para o estoque das minifábricas, certo? A minifábrica hoje é quem ela faz essa retirada das impurezas. Então, ela está recebendo tudo, do jeito que o produtor colhe no campo, ela entrega na minifábrica. Impureza, alta umidade e tal. É um serviço que a minifábrica está recebendo. Deveria ser o contrário, o produtor entregar um produto bom e acabado. Né? Então, quando a minifábrica ela faz a sua classificação, a sua limpeza da castanha, tem aquelas impurezas. Aquelas impurezas, ela, em hipótese alguma, ela pode ser recomercializada. Ela não deverá ser. É impureza, ela não pode ser passada para frente. Ela tem que ser descartada, ela pode ir para a caldeira, ela pode ir para outras finalidades, mas jamais ela pode ser reutilizada. Né? Eu acho, não sei se eu respondi. Ela coloca aqui também as castanhas autoclavadas. Tem quanto de alva e inteira? Eu não entendi a pergunta. As castanhas autoclavadas. Tem quanto de alva e inteira? Tá. Olha, quando nós autoclavamos a castanha, é vapor direto. É o vapor direto na castanha. Então, o que é que acontece? Primeiro, ela está selecionada, certo? Então, se eu faço a seleção, eu vou cortar a castanha pequena, eu vou autoclavar a castanha pequena. Certo? Então, a quantidade de vapor que eu coloco na castanha, ela vai depender do autoclave, tá entendendo? Da umidade que ela está, né? Ela tem que estar em torno de 8 a 10% de umidade, e do clone. Né? O clone é muito importante. Às vezes, certo, uma castanha pequena, uma média ou grande, eles têm tempo de cozimentos diferentes. Então, todos esses fatores, certo? Ela é importante demais, certo? Para o sucesso. Certo? A eficiência do autoclave, quanto mais eficiente, menos tempo. Só para você ver, eu tenho autoclaves que eles demoram 1 hora para cozinhar a castanha. E eu tenho autoclaves que faz isso aí em 5, 7, 10 minutos. Então, depende muito disso aí. Ela tem até falou aqui um pouco da relevância, né, da questão da alva e da inteira na indústria, fala dessa questão. E na reunião que nós tivemos ontem uma reunião com Marlos, com Antônio Calisto e com... Não, Antônio Calisto, né? Calisto. Isso, com Calisto e um outro senhor que eu não me lembro o nome, ele é especialista na questão de viveiros, de jardins clonais, um senhor... Teixeira, muito bem. Nessa reunião, né, eles falaram muito da importância desse trabalho que a gente inicia aqui, já com a instalação dos jardins clonais, já com a busca de selecionar os clones que mais se adaptem aqui na nossa região e ter nesses jardins clonais primeiro esses clones, para depois passar isso para o produtor e formar pomares com uma qualidade genética interessante. Inclusive, um dos fornecedores que nós buscamos aí para essa primeira etapa é o senhor Arli,
né, do viveiro São Severino, Não, é São Jerônimo. São Jerônimo. Arli E Caetano. ali, ali quem vai nos fornecer os clones aqui Sim, para que a gente possa um instalar bom os jardins material. Você está comuns, com um ótimo fornecedor. né? Nessa conversa que nós tivemos ontem com a Embrapa, eles falaram da importância de estar trabalhando com os clones de qualidade, da importância de ter pomares que tenham realmente um material genético que seja interessante. Então, isso já é algo que a gente está buscando iniciar os nossos pomares. E você falou um pouco da questão do manejo. O projeto Prodicaju, ele nasce com uma parceria com o IFE Baiano, né? Já para que a gente consiga, quando for levar esse passo para os produtores, já oferecer para o produtor assessoria técnica agrícola para o manejo e para que ele possa ter essa qualidade em todo o manejo da cultura e, inclusive, para a colheita, a retirada da castanha, para esse beneficiamento. Então, a ideia nossa é capacitar os nossos produtores para que eles façam certo e para que a gente tenha um padrão, né, de qualidade em todo o processo produtivo aqui. Voltando um pouquinho à questão que a Gabriela falou, é o seguinte, quando se faz a classificação da amêndoa, são classificações muito grandes, né? Então, e são muitas categorias, né? Mas, em resumo, a valorização da amêndoa é de acordo com a sua cor e integridade, certo? Quanto mais branca, mais inteira, ela tem e maior também, que é cor, integridade e tamanho. Tá entendendo? Então é o seguinte, se eu tenho uma amêndoa, certo? SLW 180, né, porque a calibragem dela, ela tem um preço diferente de uma 240, uma 320. Então, essas são as categorias. Né? Isso, entendi. E hoje, com o trabalho do melhoramento da Embrapa, hoje nós já temos clones que ele já pode nos fornecer isso aí. Nós temos clones de cajueiro que já fornecem uma 240, uma 180, uma 210, uma 320, e assim vai. Hoje nós temos clones com maiores rendimentos do que outros. O rendimento que existe um rendimento entre casca e amêndoa, é um rendimento. Existe um rendimento entre a amêndoa inteira e a amêndoa por pedaço. Essa questão de amêndoa ela ser quebrada, certo? Ela vai depender de dois fatores. Aliás, 3 fatores. Primeiro fator é o clone. Muitas vezes o clone ele não tem os seus colégas, as duas metades da amêndoa, elas têm que estar uma boa aderência. Então, nós temos clones, certo? Que ela tem uma aderência mais firme, outras não tão firmes. Então, qualquer coisa delas quebram. Isso daí é fato. Uma outra maneira é o processo. Às vezes, o processo, ele faz que a amêndoa ela fique quebrada. Então, se eu não tiver uma boa lavagem, um bom corte, uma boa estufagem, a minha quantidade de amêndoas inteiras ela vai diminuir. Né? Então, essa daí é diminuir. Então, muitas vezes são máquinas que fazem isso. Então, quer dizer, as máquinas elas são determinantes. Então, clone, as máquinas e o operador. Os operadores também, as pessoas que fazem as raspagens, as pessoas que fazem o cozimento. Então, a equipe tem que estar muito bem preparada. Né? Na verdade, começa lá na colheita, até o processo. Exatamente. Então, vamos lá. Eu estou com as amêndoas na estufa, ok? Passei para o umidificador, ela recebeu um banho de vapor, depois ela retorna para a estufa para desidratar novamente aquele banho de vapor. A amêndoa, ela expandiu, fez um novo banho de vapor. Quando ela retorna à estufa durante 1 hora aproximadamente, ela voltou ao seu tamanho original. Só que só volta a amêndoa.
a película ela não volta ao original e ela fica quebradiça. Né? Isso facilita no processo de despeliculagem. Você retirar aquela película. Então, pronto. Quando eu retornei para a estufa, ela, depois de 1 hora depois da estufada, da umidificação, o processo todo, ele pode fechar entre 7, 8, 9 horas. Né? Vai depender de vários fatores. Aí sim, a amêndoa ela está pronta para despelicular. Despelicular o que é? Retirada da película. Ela pode ser feita por uma máquina chamada despeliculador rotativo. Ela pode ser feita manual também, certo? Então, ela fica muito quebradiça, então, com a pequena faca, ela vai tirando aquela película. Existem alguns outros artefatos, né? O meio da despeliculadora, a própria bandeja da estufa, ou outros artifícios também. Então, pronto, feito essa retirada da película, né? Ela vai para onde? Ela vai para a mesa de seleção e classificação. Você vê que é o seguinte, lá no início eu tirei, certo, as impurezas da castanha bruta, da castanha in natura. Agora eu tenho uma amêndoa, mas ela também tem algumas classificações. Então, ela tem classificações pela sua cor, pela sua integridade, pelas algumas manchas que elas possam ter, pelas algumas rupturas. Então, ela é uma nova classificação, classificação da amêndoa. Por tamanho. Então, de uma forma geral, é um trabalho muito minucioso. E é um trabalho, aliás, ele é muito feito por mulheres, certo? Que precisam de muita atenção, ela precisa de muita delicadeza. Pronto. Isso a gente até comentou muito isso aqui, que a cajucultura ela traz essa possibilidade de geração de emprego para a mulher, e quando você gera emprego para a mulher, você impacta a renda, porque você tem a renda do marido e tem a renda da mulher, e para o ambiente familiar isso é maravilhoso. Para aquilo que a gente quer aqui, que o projeto Prode Caju, na verdade, é um projeto de geração de emprego e renda, onde a gente trouxe o caju como o nosso carro-chefe aí. Uhum. Tá. Então é o seguinte, então nós já estamos classificando, né? Tá vendo toda aquela classificação e depois eu posso passar até para você uma tabela de classificação e você redistribui, né? Do amêndoa de acordo com o tamanho, a cor, integridade, todos aqueles outros fatores. Não, na verdade, sabe o que você vai fazer? Você vai vir para cá, a gente vai convidar você para você vir e fazer a capacitação dos nossos produtores aqui, fazer os treinamentos nas nossas mini fábricas que vão ser instaladas. A ideia aqui é que se instale pelo menos 4 mini fábricas em municípios estratégicos para que a gente consiga beneficiar pelo menos 3 municípios ao entorno. Uhum. E aí você vem para cá trazer todo esse conhecimento. Eu sou apaixonado pela cajucultura e pela Bahia. Gosto muito de vocês. Gabriela falou aqui que quanto mais repouso, melhor é nesse processo. Olha, quem trabalha com amêndoa, certo? A Gabriela sabe disso, ela é uma profissional completa. Tem que ter muita cautela, paciência, habilidade. Então, não se faz processamento de amêndoa de forma abrupta e sem planejamento e sem seguir as etapas. Se eu tenho uma estufagem que me necessita 7 horas, eu tenho que fazer durante esse tempo. Se eu tenho uma autoclavagem, então não adianta aquela coisa, é fim de trabalho, eu vou desligar a estufa. Não, você vai ter tudo que você fizer de forma intempestiva, você vai ter problema lá na frente. Isso aí é notório. O mundo da amêndoa é um mundo muito rico. Só para você ver, disso uma informação. O consumo de amêndoa, de castanha, de caju no mundo, ele cresce a uma porcentagem de 9% ao ano, 9,8% ao ano. Isso tem uma projeção de pelo menos 20 anos para frente. Por quê? Porque as pessoas estão querendo produtos mais saudáveis. Então, isso... E está faltando amêndoa no mercado interno. Então, não vai ter problema de comercialização, isso eu tenho certeza. Não tem.
E o lucro... Depois essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança aqui. Sim, mas aí você vai ver os inúmeros produtos que nós podemos fazer. Depois eu vou passar para vocês também, né, a questão da rentabilidade, que é muito interessante você fazer. Rentabilidade, domínio e fábrica, né, que vai depender de todos os processos. Voltando para aquele processo, né, nós temos aquela questão... por isso que nós temos uma coisa, nós já estamos há 40 minutos, ainda estamos na castanha, não fomos nem duplo, né? Mas nós temos que ir, daqui a pouco nós vai. Nós vamos lá, nem que a gente fala como retornamos depois, né? Exato. Olha, então quando eu saio da classificação da amêndoa, eu posso armazená-la. Eu posso armazená-la para comercialização, ou eu já posso estar processando. Então, depende da estratégia da mini fábrica. Se ela já tem pedidos, né, pedidos já fixados, então, terminou a seleção, ela vai despachar para os seus clientes. Ela pode ser a granel, certo? Em embalagem de 50 libras, que é 22,640 quilos. Ela pode ser fracionada em embalagem de 50, 100, 1 quilo, 500 gramas. Ela pode ser branca, natural. Ela pode ser torrada com sal, sem sal. Pode ser saborizada. Então, as possibilidades são infinitas. Né? Ótimo. Para a mini fábrica, né? para a cooperativa. Então, ela pode ter esse leque de oportunidades. Uma coisa que ele tem em mente é o seguinte, qual o público que ele quer atingir? Isso ele tem que ter em mente. Ele quer atingir o público direto, supermercados, revenda, né? São atravessadores, distribuidoras. Então, isso tem que estar bem determinado quando se faz o planejamento, viu, Adilson? Para o quê? Na verdade, o processo ser perfeito, né? Isso, na verdade, aqui a gente está trabalhando da seguinte forma. O consórcio, ele vai ser quem vai coordenar tanto o processo de beneficiamento, né, quanto o processo de destinação da produção. Então, aqui a gente vai trabalhar com a capacitação dos produtores, inserir essas mudas e instalar os pomares. A partir do momento que já tiver esse processo de colheita, vai ter os locais específicos para que seja destinado e dentro dessa perspectiva do consórcio, nós vamos estar fazendo beneficiamento e destinação da produção. Nos municípios que tem cooperativa, a gente vai trabalhar em parceria com a cooperativa. Os municípios que não têm cooperativa, o próprio consórcio vai instalar essa unidade de processamento. Não, perfeito. Está bem planejado, né? Então, pronto, praticamente, Neto, nós paramos a parte de processamento da castanha de caju. E o que podemos utilizar? A amêndoa, ela tem muitas utilidades, muitas. A amêndoa inteira, ela vai para o consumo direto, as bandas para o consumo direto, os batóxicos, que são as metades, para o consumo direto, mas nós temos os pedaços, nós temos os pequenos granulados, que ela pode ser o quê? Ela pode ser comercializada para as indústrias de sorvete, pode ser comercializada para as indústrias de picolé, receitas, inúmeras receitas com castanha, ou elas podem ir para a culinária, que é uma coisa interessante. Barra de cereal. Barra de cereal, eu posso extrair o óleo da amêndoa, para colocar em saladas. E a culinária aí vem diversos pratos, Eu posso fazer vários brownies, biscoitos, doces, bolos, tudo isso eu posso fazer. Esse dias agora eu fiz um bolo que eu retirei o leite de vaca, leite de vaca, e utilizei o leite da amêndoa da castanha, e fiz o bolo, ficou aprovado, Muita gente gostou, ele tem um sabor bem diferenciado. Então, para esse mundo vegano, nós podemos substituir o leite, o leite animal, para o leite vegetal, para o produto
certo? Vegetal. Aí vem as fermentações. Hoje já se faz queijo, né? Que é os produtos fermentados da amêndoa. São vários. Né? Isso daí é bem interessante. Então, eu acredito que da parte de beneficiamento de capitão é isso, né? Se tiver mais alguma pergunta, podemos já responder. Gabriela até falou, né, da questão dos vários pratos, falou que quer conhecer o processo aqui quando iniciar. Gabriela, você pode ter certeza que a gente já até conversou, né, por WhatsApp, mas a gente vai continuar conversando, vai ter a oportunidade de você vir. A gente quer contar com esses profissionais que possam estar trazendo essas expertises, né, para a gente poder fazer do jeito certo. O que nós mais queremos é fazer do jeito certo e ofertar para o produtor uma condição dele ter uma melhora na qualidade de vida dele, que ele possa realmente ganhar dinheiro, que é isso que o produtor quer, né? E ter autonomia, né? Então, é muito interessante estar com o Diógenes hoje e estar podendo ver aí Gabriele também participar e querer conhecer o processo, é muito bom. Vamos falar do beneficiamento do pendúnculo? Eu deixei uma questão aqui que eu acho que é o seguinte. Os equipamentos, máquinas para a produção da polpa e do suco do caju são os mesmos para a produção da polpa e de suco de outros frutos ou tem diferença? Basicamente são os... quando eu falo em polpa, né, eu preciso de uma despolpadeira. A questão é o seguinte, o caju ele é muito fibroso. Então, às vezes, ele precisa de um refinador, ele precisa de uma prensa, né, para fazer isso. Então, mas se eu tenho uma unidade comercial do produto, seria interessante, quando não tivermos na safra do caju, aquela unidade ela servir para processar goiaba, acerola, manga, abacaxi. Então, praticamente, podemos adaptar a fábrica de nascimento do pendúnculo para que ela fique de frutas em gerais. É isso que a gente quer. Essas adaptações, tranquilamente. No caso aqui, no projeto, a gente está incentivando justamente a produção consorciada com outras frutíferas. Por quê? Porque aqui o pessoal já produz o maracujá, a acerola, a goiaba. Então, a gente quer introduzir o caju mais de forma consorciada para, nesse processo de beneficiamento, fazer o beneficiamento de todas as frutas. Uhum. E, até porque são períodos diferentes, né, de colheita. Sim. E voltando ao caju, é o seguinte, você tem que imaginar o caju como um todo, como eu falei. E o beneficiamento, o aproveitamento tem que ser integral do caju. Isso aí é notório. Você observar, o caju 10% é castanha e 90% é o pedúnculo ou falso fruto ou pseudo-fruto. Então vamos imaginar que eu aproveite 10% da produção. Como é que eu vou tirar uma rentabilidade só aproveitando 10% da produção? Então eu tenho que aproveitar todo. Aí nós temos 90% de pedúnculo. Quando nós pegamos o pedúnculo 90%, aí nós temos praticamente mais dos 90%, eu tenho mais praticamente 80%, 75%, 80% de líquido. É o suco. O que eu posso fazer isso com suco? Rapaz, inúmeras coisas. Eu posso fazer o próprio suco, o suco integral, um refresco. Eu posso fazer a cajuína. Eu posso fazer até o suco clarificado. Eu posso fazer as bebidas, né? As bebidas podem ser alcoólicas ou não. Isso, licor. Então, né, o licor, champanhe, vinho. Então, você observou que eu tirei a pressão em cima só da castanha, agora eu tenho outros produtos. Né? E quando eu retiro isso aí, eu tenho a fibra. A fibra hoje, ela é bastante utilizada. Eu mesmo já trabalho com ela fazendo hambúrguer, fazendo sopa, fazendo a carne básica do caju. Então, isso tudo, ela serve também para alimentação familiar e para comercialização. Tem uma coisa interessante. Isso, aqui no Ceará, o Senac tem um curso muito bom que é o do aproveitamento do caju, né, do pendúnculo para a alimentação humana.
Se nós acostumarmos as nossas crianças, as famílias carentes, de que ele tem condições de beber um suco, que tem um alto teor de vitamina C, ferro e outras vitaminas, que ela consegue utilizar fibra, olha, nós estaríamos alimentando esse pessoal. E muitas vezes, ali ele joga fora, às vezes a dona de casa, ela joga fora o pedúnculo e vai na mercearia e compra um refrigerante para a criança. Então, nós temos que tirar essa concepção, de explorar melhor o nosso produto, que ele é rico em vitaminas. Isso. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu peguei o caju, a castanha vai para a mini fábrica e eu tenho o pedúnculo. O pedúnculo ele vai para a unidade de transformação. Vamos falar dessa maneira. Aí a gente depois ramifica essa unidade. Quando ela chega na unidade, ela tem que ser lavada e sanificada. Tranquilamente isso aí. Então vamos imaginar que eu quero fazer uma cajuína. Agora eu quero fazer cajuína. Então a primeira etapa, ela já vem descastanhada, ok? Já foi lavada. Eu tenho que prensar, eu tenho que espremer, eu tenho que retirar esse líquido. Ela é feita por uma prensa chamada do tipo expeller. Então, é uma prensa. E aí ela vai tirar. Aí nós temos várias prensas, né? Prensas que ela fazem 100 quilos por hora, 200, até 4.000 quilos por hora. Então, vai depender do tamanho do projeto da pessoa. Então, às vezes, quando a pessoa chega para mim, é a mesma questão da fábrica. Rodrigo, me constrói aí uma fábrica de castanha, né? Projeta aí as máquinas, né? As máquinas, certo? Então eu vou dizer, qual é o teu limite? Mesma coisa. Rodrigo, eu quero que você faça uma prensa e diz qual é o seu limite? O que é que você pretende? Quantos litros por dia? Então nós fazemos esse questionamento com as cooperativas ou os empresários, pequenos empreendedores. Tá. Quando eu saio da prensa, ela sai em um tanque na inox, um líquido. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que retirar aquele sedimento. E hoje nós tiramos o sedimento utilizando a gelatina, que nós formamos os precipitados. Então, eu consigo tirar os pequenos filamentos, né, os pequenos sedimentos que tem no. Por quê? Porque eu tenho que deixar o meu líquido o mais claro possível. Então, eu faço isso normalmente. Então, Adilson, fez essa parte, coloquei o suco, né, dentro de um tanque nosso, coloquei gelatina. Ela é dimensionada a quantidade conforme o produto, então não adianta eu dar uma receita de bolo que ela não tem, ela é feita na hora. Fez o precipitado, aí eu adentro dentro dos filtros, eu preciso filtrar. Quando eu filtro, embaixo ela desce o líquido límpido, né, porque é o suco clarificado, e o sedimento fica em cima. Aquele líquido, ela tem que ser envasado, aí o tamanho, certo, da embalagem vai depender da comercialização da cooperativa. Pode ser em frascos, tem que ser frascos de vidro, né? Hoje nós temos indústrias que já fazem latas, certo? E foi uma grande evolução, certo, do invase da cajuína. Mas tradicionalmente fazemos em garrafas. Pode ser garrafas menores, de 300 ml, 330, 290 ml, garrafas maiores de vidro, né, de 500 ml, 480, de litro. Então, vai depender, né, do mecanismo de comercialização da cooperativa. Pode ser... Boi, você tem uma pergunta? Aqui, eu acredito que a gente vai trabalhar um pouco mais com a polpa do que com o suco, embora a gente queira trabalhar com toda a cadeia. Mas, em razão de já estar trabalhando com as polpas das outras frutíferas, o foco vai ser um pouco mais para a polpa do que para o suco, de fato. Até porque hoje o pessoal está querendo um pouco mais da comodidade, quer pegar lá prontinho, jogar no liquidificador, colocar água, bater açúcar e pronto. Então, o foco muito aqui vai ser esse. Mas é claro
em algumas das unidades nós vamos trabalhar também com o suco. Tá. Então, quando faz... Porque é o seguinte, existe a polpa concentrada, congelada, e existe o suco conservado com aditivos. Então, é dois mundos separados. Exato. Lembrando disso, que é o seguinte, quando nós vamos funcionar, certo, uma unidade processadora do Pendum, certo, uma unidade de transformação, eu tenho todas as partes legais, né? Eu tenho que ter, certo, a vigilância sanitária, o alvará, eu tenho que ter o meu registro no Ministério da Agricultura, eu tenho que ter um responsável técnico, eu tenho que ter todo esse aparato, porque nós estamos trabalhando com alimento. Né? Isso aí, eu acredito num mundo bem atualizado, isso é uma coisa já dita para todo mundo. No nosso caso aqui, como o trabalho vai ser todo acompanhado pelo IFE baiano, e a gente vai estar fazendo agora um convênio de cooperação com a Embrapa, a gente vai buscar estar fazendo todo esse processo legal, justamente porque com essa parte de beneficiamento vai ser o próprio consórcio que vai estar fazendo, então a gente vai estar buscando em todos os locais que a gente colocar as unidades, estar fazendo esse trabalho, inclusive fazendo a contratação de pessoal. A gente, mesmo com a parceria do IFE, a gente vai ter profissionais que estão dentro dessa parceria que não vão ser remunerados por fazer parte do processo. Porém, mesmo assim, a gente vai ter que ter alguns que serão remunerados. Então, vai ter toda uma equipe de trabalho aqui dentro dessa lógica, dessa parceria que nós temos, tanto com o IFE baiano quanto com a UniFG. Porque se você imaginar, por exemplo, né, no processo da castanha, da cajuína, da polpa, do suco e de todos esses processos, o que é que acontece? O tipo, aonde você quer alcançar, né, aonde você está imaginando alcançar, o teu registro te abre as portas. Então, vamos imaginar que você quer alcançar um supermercado, uma rede de supermercado, a cooperativa. A rede de supermercado, ela não vai aceitar um produto que tem um registro do Ministério da Agricultura, não vai aceitar. Tá entendendo? Então, você quer trabalhar certo, de uma comercialização local, também tem que trabalhar o registro. Você tem que ter o registro. Qualquer que seja a sua comercialização, você tem que ter um registro. Né? E hoje, nós estamos beneficiados pelas leis, viu, Adilson? Hoje, o processo de registro junto ao mapa, certo, para a cajuína, ele foi muito simplificado. Então, houve uma evolução muito grande nos processos, né? E todo aquele rito, certo, de processo, então, hoje está muito simplificado. E a vantagem que nós temos inúmeras instituições que apoiam esses produtores. Nós temos a Embrapa, nós temos o Senar, nós temos o Sebrae, nós temos inúmeras que elas dão apoio para que isso aconteça. O Sebrae já é um parceiro nosso. Aqui a gente tem, são 4 parceiros principais, UniFG, IFE Baiano, Banco do Nordeste e Sebrae. O Banco do Nordeste, ele apoia bastante a aquisição dessas máquinas. Rapaz, é um grande apoiador, sabemos disso. Então, pronto, fazemos a cajuína, né? Só voltando um pouquinho, que a cajuína, depois de envasada, ela precisa ir para o banho-maria. Ela precisa de realização, que é aquela, ela é branquinha, então ela muda de cor de acordo com o tempo de cozimento ou de caramelização. Né? Aí ela pode ser depois consumida. Então, Adilson, nós temos as amêndoas, nós temos os sucos, nós temos as polpas, nós temos as cajuínas e nós temos os doces, que são inúmeros. Né? Daí você pode usar a imaginação. Deixa eu te dizer, antes da gente falar de doce, até porque nosso tempo está acabando, já são 8 horas, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não queria deixar de fazer hoje, porque até a gente não vai ter o tempo realmente, mas essa eu tenho que fazer. Aqui, deixa eu ver aqui. Quais as possibilidades de exploração da folha do cajueiro? Tá. Desde forma mais básica, a forma mais básica que ela é utilizada para composto orgânico, né? Antigamente, os produtores, eles pegavam as folhas do cajueiro, faziam aquele amontoado debaixo do cajueiro e ateavam fogo.
Rapaz, ali é um desperdício. Então, a forma mais básica é a utilização para o composto, né? Ok. Agora, nós temos formas mais evoluídas, que a pesquisa ela está bem desenvolvida, nós temos vários trabalhos de pesquisa em relação a isso, que ela pode ser utilizada como compostos, né, bioativos, né? Então, ela pode ser utilizada isso para o quê? Para tratamentos, né? Para a medicina, né? É utilizada para a medicina. Então, quer dizer, o uso, né, de fitoquímicos, né, com as finalidades medicinais. Então, já tem uma longa pesquisa, né, já temos algumas faculdades, alguns alunos de mestrado e doutorado de química, bioquímica, trabalhando, de farmácia, trabalhando com a utilização da folha de cajueiro, né, como compostos, né, bioativos, né, que são a parte da fitoquímica, né, os fitoterápicos. Por quê? O que são os compostos bioativos? São os carotenoides, os polifenóis. Aí nós temos inúmeras utilidades, mas ainda precisa de muita pesquisa em relação a isso. Para estética, produto de beleza, essas áreas, a gente pode estar utilizando? Sim. Olha, como ele disse, já tem muita pesquisa para a utilização da folha de cajueiro, né? Então, quer dizer, se você for atrás de alunos e mestrados, o acervo é imenso. Agora, infelizmente, nós não temos muita cultura. É como a questão da fibra do caju. Sabemos que a fibra do caju pode ser utilizada para qualquer alimento. Mas nós não encontramos no supermercado um quilo de fibra. Nós encontramos o quê? A carne da soja. Mas cadê a carne básica do caju? Então nós precisamos divulgar isso, divulgar os produtos do caju. Aqui, Rodrigo, nós estamos alinhando uma parceria com o Banco do Nordeste para fazer um trabalho no Prodetel Leite, incentivando a produção do caju e o uso da fibra como ração animal, né, para o gado de leite. Sim. Eu digo que até um desperdício você utilizar fibra para ração animal. Vamos utilizar o que nós não utilizamos para consumo, que são as extremidades. Isso. Né? A fibra é muito nobre, então nós temos várias utilizações. Numa oportunidade que eu estiver com vocês, eu vou fazer um trabalho com fibra, você vai ver o que nós conseguimos fazer. Aí, quando eu pego o pendúculo e tiro as extremidades, aquelas extremidades ou aquele pendúculo que não é utilizado para fibra humana, nós utilizamos para os animais. Pronto. E é muita conversa, né? Muito papo, muita coisa, muito assunto. Fiquei muito feliz, né? A gente já está aqui 8h04. Eu chegando um pouquinho ao fim desse nosso bate-papo, Rodrigo, alimenta a vontade de trazê-lo para cá, já para o seminário que a gente vai estar fazendo agora no mês de março, mas é claro, a gente está dependendo de algumas coisas, porque a gente já fez um contrato com o Ícaro Renê e com um profissional, eu acho que é do Ceará, que o Sebrae vai estar trazendo. E a gente já tem, dentro da programação, a participação do IFE, uma participação do Banco do Nordeste e da UniFG nesse seminário. Vai acontecer nos dias 12 e 13, no dia 12, no município de Pindaí, e no dia 13, no município de Palmas de Monte Alto. Para esse seminário, estamos buscando trazer esses profissionais. Vamos fazer uma visita técnica em Ribeira do Pombal, e já estava conversando com o Marlos para a gente estar indo para o Ceará, conhecer já a unidade da Embrapa lá, ver tudo aquilo que nós podemos estar trazendo de expertise para cá. E as portas para vocês estão abertas, porque a gente quer realmente fazer um trabalho e ter esse profissional para nos ajudar a construir unidades de processamento que sejam capazes de atender toda a demanda local aqui. Vai ser fundamental ter a sua presença, ter como nosso consultor, né? Que é isso mesmo que a gente deseja. Ok, eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço esse espaço,
E você sabe que eu desejo muita boa sorte a você, aos produtores. Me coloco à sua disposição, à disposição também dos produtores. Eu sou apaixonado. Eu já estou nesse ramo há 30 anos, né? Eu só trabalho com caju a minha vida toda. Então, não tem como ser diferente a não ser apoiar a atividade. Então, a quem quiser apoio, pode me procurar. Eu sou muito acessível e disponível. Então, estou aqui para ajudar. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço todos que estiveram aí conosco, agradeço a presença de Miriam, de Gabriela, Gabriela da Colive, de Cíntia Diógenes, Eugênio Pereira, Nilce Cavalcante, Gabriel Magalhães, que é meu aluno lá no CETEP, em Caeté, o pessoal das Fazendas Nordeste, Alexandre JP Mota, Tiago Araújo, todo esse pessoal que esteve aqui conosco, né, participando dessa live. Eu tenho certeza que todos eles aprenderam muito, e os que já sabem um pouquinho, como é o caso de Gabriela, pôde ver que o bate-papo é um bate-papo de muita informação, porque Rodrigo tem muita informação para nos oferecer. Teve e nos ofereceu muita coisa. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e um excelente final de semana. Ok, boa noite. Fica com Deus.